Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira aqui maravilhosa, 19 horas e 1 minuto. Programa Acendendo Você aqui novamente com vocês para desenvolver um novo assunto aqui, que é a nossa proposta de toda semana aqui contribuir com a ascensão consciencial das pessoas, seu desenvolvimento e algumas reflexões. Antes de iniciar, mais uma vez, vou pedir para o pessoal que está chegando se inscrever lá no canal, acionar o sininho das notificações, dar o seu gostei. Isso contribui não só para vocês participarem, se manter participando, né, dos nossos assuntos, dos nossos programas, como também ajuda a multiplicar a divulgação do que a gente faz aqui, que mais pessoas vão poder participar também, conhecendo o nosso trabalho aqui. Tema de hoje, a limpeza energética e o sagrado feminino. É muito importante se lidar com esse assunto hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, que nada mais é que um retomar, porque o sagrado feminino não é uma coisa que foi dentro do que a gente pode chamar de civilização humana, é desconhecido. É desconhecido muito, né, da maioria nos tempos de hoje. Século XX, modernidades, tecnologias, sociedade de consumo, afastou as pessoas, né, pelo menos a maioria, de uma consciência em relação a isso. E isso é extremamente importante, tanto onde ele se manifesta, ou em quem ele se manifesta, que é na mulher, como pelo próprio homem, que deve conhecê-lo, né? Deve ter consciência da existência dele. Já gravamos live falando do sagrado feminino em si, o que ele significa, o que ele representa, né? E vamos voltar a isso, porque é necessário as pessoas retomarem o conhecimento disso, terem consciência disso, principalmente a mulher, porque o sagrado feminino não é algo que pertence a grupos, não é algo que pertence a iniciações, não é algo que não pertença a todo o ser humano do sexo feminino. Então, todas as mulheres têm manifesto sagrado feminino em si. Portanto, longe de se pensar de que o contato com isso, né, o lidar com esse conhecimento, né, com essa consciência, porque o sagrado feminino essencialmente é uma consciência, né, que é o caminho, de fato, né, para expressar isso. Então, também longe de se pensar que, bom, Walter falou de sagrado feminino, ele fala de vez em quando e tal, mas eu não tenho nenhum tipo de inspiração nisso, porque eu não sou iniciado em nada, né? Eu não me considero uma sacerdotisa, eu não me considero uma pessoa, né, voltada a essas coisas de energia, eu não fiz nenhum tipo de, né, iniciação. Não se engane, pois não é este o caminho. O caminho é o reconhecimento que está em todas as mulheres expressam o sagrado feminino. Obviamente que o desconhecer, o não ter contato com ele, né, resulta num distanciamento, né, numa falta de aproveitar esta gigantesca virtude que pertence ao ser feminino, né? Nós falamos aí, há tempos atrás, aí há umas semanas atrás, quanto ao exercício, a expressão da energia taquiônica, né, e de outras energias mais, que vem por intermédio, né, desse feminino de pureza, né, pureza de essência, de formação. E hoje nós vamos falar um pouquinho da limpeza energética que ocorre em razão da presença desse sagrado feminino. Então, o sagrado feminino, ele não se resume apenas em algo que tem
com a devoção, crença ou atitudes da fé humana, mas a verdadeira essência de si que reside na mulher, como eu disse há pouquinho para vocês, né? Então, não tem nada com aspecto devocional, não tem algo a ver com atitudes que diferem do dia a dia, né, de uma mulher, da vida, né, do seu exercício como ser, né, dentro da sua essência, dentro da sua consciência, dentro do campo da espiritualidade, do ser mãe, né, do ser mulher, do ser que transforma e contribui para transformar a nossa sociedade. Então, conhecer o sagrado feminino é uma tarefa essencial, principalmente para a mulher, e a energia do manifestar humano, da natureza e do que envolve nossa existência aqui no planeta é filtrada e assim absorvida pela mulher com muita intensidade. Então, é esta energia que eu falo para vocês. Né? No ser feminino, há, né, essa participação muito intensa. Então, a mulher por si tem uma natureza semelhante a um para-raio energético, devido a essa sensibilidade, devido à sua polaridade, devido ao exercício, né, do ser feminino. Ainda que falar sobre como a mulher se defende ou elimina essas energias deletérias seja um tabu, hoje é essencial que saibam a importância de lidar com a maturidade, com o que, dentro de um ciclo mensal, ocorre no corpo feminino, que é a menstruação. Então, é dessa energia que nós vamos comentar, que é uma energia de purificação. Antes de continuar, também deixo aqui a minha mensagem de que aqui se fala de energia, de como lidar com ela. Não tem nenhum conceito, né, nem moralista, nem moral, e nem relacionado à discussão do que, de fato, é essa realidade para cada mulher, né? Então, qualquer observação feita aqui não desmerece nem desconsidera que existem processos que há dificuldade, sim, para algumas nesse campo, né? Mas isso, além de ser de natureza pessoal, não entra aqui no mérito da discussão, né? Nós não queremos aqui polemizar ou considerar que esse processo pessoal de cada um, né, não seja de alguma forma mitigado, desconsiderado e tudo mais. Então, nós vamos falar aqui de energia e de aproveitar, né, esse momento, que é justamente o momento de purificação. Então, diferentemente do que algumas pessoas classificam como esse momento sendo um momento de impureza, né, a história, né, a própria igreja e a história colocou isso, né, no ambiente das pessoas como uma coisa de impureza, né, até classificando de uma forma muito, não digo banal, mas né, uma forma assim, relacionada ao sujo, coisa desse gênero. Na verdade, não tem nada disso. Ele tem um papel que vai muito além do que apenas aquele momento onde a pessoa, né, perde aquele sangue no seu ciclo mensal. Ele, na verdade, esse processo é um mecanismo purificador do organismo humano, que a mulher necessita, né, passar mensalmente em razão da sua natureza, né, da sua própria natureza, do seu polo, né, sua polarização como o ser que expressa o sagrado feminino. Se a mulher não tivesse esse momento, né, em todo o seu ciclo mensal, ela sofreria graves consequências físicas, emocionais e psíquicas, pois há uma energia acumulada em si nesse ciclo que termina com justamente esse momento de passagem. E esse acúmulo de energia acumula energias deletérias que precisam ser eliminadas, pois elas são negativas.
Aí é outra questão muito interessante. Nesse processo, a mulher não é o negativo, ou o negativo está nela, mas ela absorve essas energias diante de padrões energéticos que conduz. Então, isso tem que também se esclarecer, porque a história, né, as colocações frente a esses processos, também colocaram isso como algo como se o ser feminino exercesse o negativo, né, que ela tivesse algum tipo de mácula, né, e é ao contrário, justamente porque a mulher passa nesse processo, nesse ciclo mensal, por essa experiência, é que ela é um ser mais puro, porque ela se purifica, né? E nem dentro do seu ambiente de sensibilidade, dentro do feminino sagrado, ela absorve essas energias deletérias do planeta, do seu ambiente, né? Da sua rotina de vida, e neste momento há esta purificação. Então, né, deixo aqui essa mensagem maravilhosa que contradiz tudo que a gente já ouviu nesses últimos tempos, porque no passado, ou em algumas comunidades, sejam elas iniciáticas, ou até em algumas tribos, né, que ainda sobrevivem no planeta, a sua própria cultura, esse momento é um momento especial vivido pela mulher. Um momento que tem uma relação de, dentro dessa questão de purificação, um momento muito importante, né? E que faz com que, de fato, sob o ponto de vista também energético, a mulher seja, então, a nossa sacerdotisa, que a gente sempre está comentando, né, nas nossas lives, sobre essa questão quanto à manifestação da energia. Por isso é tão bonito, tão importante e tão forte, né, se conhecer, né, esse processo de transformação. Portanto, né, esse ciclo, quando ele é aceito como natural, ele se transforma numa bênção que serve não só apenas para a preparação da fertilidade, mas essencialmente para a limpeza energética, para que as emoções, né, na mulher fluam com mais naturalidade. Voltando ainda no ponto, né, inicial que eu coloquei para vocês, que aqui não se considera nenhuma questão pessoal, né, para que posteriormente a gente não tenha comentários no sentido assim, né, você não sabe o que significa, você não conhece, você não tem ideia, você, claro, eu não sei o que significa, né, essa beleza, essa nobreza, essa grandeza de ser pertencente à mulher não é a minha experiência nessa vida aqui. Mas quanto à energia, a gente pode falar um pouco dos seus efeitos. Pode conhecer, é obrigação de todo homem conhecer, né, esse momento e como ele é transformador e como ele pertence, né, à existência do ser humano. E essa pureza que precede o momento da fertilidade feminina, né, que a mulher se torna fértil, é um momento de pureza que, ao purificar o seu campo energético, vibracional e espiritual, propicia a vinda de uma nova vida. Porque a fertilização da mulher, né, após esse ciclo, né, que ela está fértil, é o momento que energeticamente e fisicamente se propicia, né, para o início de uma nova vida. Então a natureza, ela é sábia, né, em preparar um ambiente próprio, né, a sua pureza, pureza energética, pureza física, emocional, para a geração de uma nova vida, né, para o acolher de uma nova vida, para o acolher, né, de um novo ser. Então, quando nós chegamos à nossa realidade, no ventre de nossas mães, nós nos aproximamos dentro desse ambiente, um ambiente puro, né, purificado por este ciclo que acontece, né, com o ser feminino, esse ciclo energético de purificação. Quando a mulher atual deixou, né, de observar esses ciclos e assim negligenciar sua natureza, isso lhe passou a custar caro.
Pois ao invés de aproveitar esse momento com a sua introspecção para meditação, e por vezes, né, um transformar de si, muitas pessoas praguejam, né, e perdem a sua energia, né, porque não reconhecem o valor que tem esse período. Claro, é um período que para alguns, como já disse, algumas, né, é mais dificultoso, algumas pessoas sofrem, né, é um período de transformação, mas na medida desta consciência, que é uma transformação energética importante, e que o ver disso pode ser visto como uma purificação, um deixar, né, energias acumuladas que são deletérias, toda e qualquer mulher pode, né, usar isso a seu favor, no sentido do seu crescimento, no seu crescimento de alma, seu crescimento espiritual, né, e a sua possibilidade, né, de plantar em si esse conhecimento, esse reconhecimento. Na verdade, é um reconhecimento de si, de um processo de mudança que ocorre de acordo com a sua própria natureza. Outra questão interessante que o momento que sucede, né, ao seu ciclo menstrual, né, que é a saída dessas energias, né, deletérias, a mulher se torna mais intuitiva, se torna mais aberta à própria consciência, né? Quem puder observar isso, observe, né? Observe e note que poderá perceber, né, uma maior inspiração, uma maior, né, intuição, que é, né, base, né, de uma manifestação aberta à própria consciência, aberta à espiritualidade. O isolamento, que pode eventualmente ser motivado por esses momentos, na verdade, é um rito de honra e não um rito que se coloca como se a mulher estivesse impura, mas sim eliminando impurezas, né? Então, também essa questão do seu isolamento, que é parte, né, de um processo em alguns grupos, inclusive grupos culturalmente, né, voltados a esse conhecimento, a mulher se coloca em isolamento para meditação, né? Ela se torna introspectiva no seu processo, né? De retirada, né? Dessas energias e dessa impureza. E que não tem nada que seja dela. Ela apenas é uma canalizadora, né, dessas energias deletérias e impuras. E isso precisa ser sublimado, isso precisa ser transformado, né, pela sua importância, pelo papel que ela exerce, seu papel intuitivo, seu papel criativo, né, seu papel de mãe, de esposa, né, e de agente transformadora de uma espiritualidade que nos mantém nesse planeta. Porque o homem, com toda a sua conexão, espiritualidade, inspiração, ele aproveita isso das energias femininas, né? Das energias de emanação da mulher. Né? Como disse já há um tempinho, vamos voltar nesse ponto também oportunamente, mas o homem é motivado pela energia taquiônica, sim, que é o canal, né, transmitido pela mulher, pelo ser feminino. E esse canal transmite essa energia, que é a energia da criação, que é a energia crística, que é a energia da cura, que é a energia do progresso, da expansão, justamente porque ela é um ser purificado ao tempo dos seus processos físicos. E só um ser purificado que pode ser capaz, né, de transportar, né, esse tipo de nível energético vibracional que o ser humano vive há tanto tempo, mas desconhece,
deixou de lado, né? Deixou de conhecer e de utilizar, seja a seu favor, seja no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Quão tão é bonita a vida, né? Quão tão é maravilhosa, né? A formação de uma família, de um grupo familiar, né? Da relação que existe, né? De união entre um homem e uma mulher, essa troca energética é maravilhosa. É algo que, efetivamente, nós mais a mais precisamos tomar muita consciência disso, lidar com isso, expressar isso e viver o melhor disso, né? Que o homem recebe uma benesse gigantesca por intermédio do exercício dessa energia toda que é sublimada, né, pela mulher, pelo sagrado feminino. Portanto, eu volto lá no início do que eu comecei na live, né? Esse sagrado feminino é um pertencimento gigantesco. Não deixem isso como algo não importante na vida de vocês, né? Aproveitem. Se hoje a gente fala disso, usem isso como uma reflexão e como algo que realmente motive a sua transformação, seu autorreconhecimento e o seu processo, né, de maturidade e do seu ser, né, daquilo que você constrói de melhor para você. Então, esse momento, mais do que nunca, ainda que seja com uma certa dificuldade para algumas pessoas, existe um enfrentamento em relação a isso, muitas pessoas vivem isso com dor e uma certa, não, um tremendo, muitas vezes, desconforto, mas o entender disso como uma fase, né, que é, na verdade, um abençoar de si, né, por essa purificação, é um meio não só de conviver com esse momento de forma mais pacífica, como também de entender que, passado esse processo, há um ambiente puro, né, um ambiente de potencial virtude de construção de si e de expressão, né? Então, toda mulher que sucede esse ciclo na sua vida, mês a mês, é potencialmente, né, um ser purificado, né? E olha a beleza de tudo isso. Olha o quanto podemos, né, sermos úteis sobre todos os aspectos nesse planeta, né, em torno daquilo que a gente recebe nos nossos processos físicos, especialmente, né, falando aqui quando do exercício desse sagrado feminino que pertence a todas as mulheres, né? Então, importa sim que não só elas saibam lidar, saibam, não digo aceitar, não é a palavra, mas saibam conduzir esse seu momento, né, de passagem física, mas que o homem também tenha conhecimento disso e saiba quem está a seu lado, o que representa a mulher energeticamente para si, né, para os seus momentos e com quem a gente lida, com quem a gente tem ao nosso lado enquanto homens, né? Então isso também é muito importante, porque isso constrói um ambiente, sim, de respeito, né? De compreensão, Isso eu estou falando só sob o ponto de vista de sentimentos que constroem o ser, né? Mas aí pode se completar de carinho, sim, né? De acolhimento, de pertencimento, e por aí vai. Então, cabe a nós, homens, dentro dessa visão que a gente traz hoje, né, desta purificação do ser, né, o nosso reconhecimento desse sagrado, da importância de quem está ao nosso lado, né, exercendo essa troca energética, essa experiência de vida, né, que vem do espiritual para o físico, e quando bem utilizado no físico, esse físico se multiplica, ele se coloca como transformador, se coloca num campo
de um prazer pessoal de existência. Não estou falando do prazer relacionado aos 5 sentidos, né? Prazer sexual ou outros tipos de prazer. Estou falando prazer essencial de ser, né? De existir, né? De ver a vida como ela brilha e na sua plenitude. Então, hoje, deixo aqui, né, essa mensagem para vocês, essa reflexão, que é tão importante, né, de vermos quem somos nós, né, em cada ciclo e cada forma em que a energia se expressa nesse nosso físico, transformando, né, o nosso ambiente físico num ambiente que pode sim ser espiritualizado ou se espiritualizar, né? Quando nós começamos a enxergar o nosso lado essencial divino, né? O nosso lado essencial sublimado, que não vivemos apenas tão somente nesse corpo físico pela e para a materialidade, mas também para algo que nos acende, né? Na consciência, nessa iluminação, nessa transformação e numa busca pessoal, né? Por que não? Porque não cada um de nós, nesse processo que estamos vivendo, que é o despertar, muitos já estão, né, adiantados nesse despertar, outros estão no processo e outros estão entendendo, começando a entender, e alguns mais entenderão ou não, porque o despertar não é uma imposição, é uma escolha, é um direito, né, que pertence a cada um de forma individual e graças, né, a essa transformação da nossa nova era, da nossa transição planetária, muitos, talvez muito mais do que a gente poderia esperar, estão assimilando, estão entrando nesse processo, sim, de forma gloriosa. E conhecendo as energias, conhecendo como pode se usar, inclusive, muito mais a seu favor do que propriamente de um outro processo, conhecer, né, a manifestação desse sagrado feminino, esse ciclo de purificação na mulher e o quanto, né, ela expressa em si os ciclos de energia que são próprios não só da sua existência, mas da sua correlação, né, com o homem, com a sociedade, como mãe, como mulher, e esse ser, né, que brilha porque é graças, né, a essa beleza, graças ao sagrado feminino que estamos aqui, que eu falo com vocês e que vocês me ouvem, né, toda essa beleza, essa pureza, essa troca energética, essas transformações nos fizeram possíveis aqui, né, nesses momentos que nós vivemos nesse planeta aqui. Então, estou aqui nos meus minutinhos finais, quero deixar minha mensagem de gratidão a todos que estiveram aqui ao vivo, né, assistindo a nossa live. Quero agradecer também, deixar minha gratidão a quem nos assistir depois, né, deixar meu fraterno abraço a todos aqui, minha gratidão a Cris Landim, né, que permite, né, a nossa gravação aqui todas as quartas-feiras, deixar minha gratidão a Cris de Pascoal, que é a coordenadora da TV Crom, e a vocês mais uma vez também, deixar minha gratidão e até, então, semana que vem, teremos aí um novo tema para falar com vocês, né, acendendo você das nossas quartas-feiras. Até lá.